Olá pessoal, eu vou responder, vou resolver um problema que foi solicitado por e-mail, tá? O exercício 464. Então, o exercício 464 fala o seguinte, ó. Um condensador resfriador é alimentado com 0,05 kg de R410A a 2.000 kPa e 80 graus Celsius e refrigera para 10 graus Celsius. Então, um condensador é um dos itens que existem em condicionadores de ar, né? Aparelhos de ar condicionado, geladeiras e freezers. Então, ele retira o calor do sistema, né? Ele joga o calor, ele troca calor com o ambiente, né? Então o que a gente fala rejeita calor do sistema. Admita que as propriedades na saída sejam as mesmas do líquido saturado na mesma temperatura T. Então a temperatura C é essa temperatura que ele refrigera, né? Qual a taxa de transferência de calor em quilowatts que esse condensador terá de ter? Então essa tradução aqui tá meio ruim, né? Terá de ter, não se escreve, mas tudo bem, dá para entender, né? Ele quer saber qual que é o calor que vai ser trocado. Então, tá aqui o desenho do condensador. Então, nós temos a entrada aqui, condensador. Entrada 1 do R410A, né? E temos a saída aqui dele, tá? Ponto 2. Do R410A. E no volume de controle, o que está acontecendo, pessoal? Tá entrando calor aqui, ele está perdendo. Está perdendo de alguma forma, a gente não sabe como, né? A gente só sabe que o calor está saindo. Eu estou dizendo que a gente não sabe como, qual é a forma, se tem um trocador de calor, se essa troca de calor acontece interna, externamente, a gente não sabe. O que importa é que tem uma troca de calor aqui. E é isso que ele quer saber, né? Ele quer saber quanto vale esse calor perdido aqui. Então, seguindo aquele roteiro que eu passei para vocês, né? Primeiro a gente faz a organização, né? Então, na entrada aqui, ó, entrada é o estado 1. Então, o que ele deu para nós? Ó, ele deu na entrada a vazão máxima, né? Vazão máxima M.1 é igual a 0,05 kg por segundo. Ele me deu a pressão 1 também, que vale 2.000 kPa. E ele me deu a temperatura 1 também, que vale 80 graus Celsius. E aí a primeira pergunta que faz aqui, que a gente se faz, ó, é qual é o estado do R134A, né? Que ele diz para nós, R134A. Quando ele está aqui, ele é líquido saturado, vapor saturado, mistura de líquido mais vapor, vapor superaquecido ou líquido comprimido. Então, para isso, para saber isso, vocês vão na tabela, né? Pega o livro novamente. Vamos na tabela do R410, ó. Não é 134, é R410. Então, R410A. Vamos lá na tabela. Tabela B. Tabela B4, página 693. Então, a tabela ela tá primeiro temperatura e pressão. Então, eu procuro sempre pela pressão, ó, que fica mais fácil de entender. Então, a pressão aqui, 2.000 kPa. Eu acho ela aqui, ó, não tem exatamente 2.000 kPa, tem 1.885 e 2.140. Então, ela está entre 1.885 e 2.140. E a temperatura de saturação para 1.885 é 30 e para 2.140 é 35. Então, 2.000 kPa deve estar ali 32 graus Celsius mais ou menos, né? E a nossa temperatura é 80 graus Celsius. Então, por esses dois aqui, a gente já sabe que ele é vapor superaquecido, né? Porque a temperatura é maior do que a temperatura de saturação a 2.000 kPa. Tá?
Então lá vapor superaquecido, e eu olho na tabela aqui, ó, a temperatura de saturação a 2000 kPa é igual a, eu anotei aqui, é mais ou menos 32 graus Celsius. 32 graus Celsius. E aí, agora, a pergunta, né? Quanto vale a entalpia 1? Então, a entalpia 1, como eu sei que ele é o vapor superaquecido, eu tenho que ir na tabela do vapor superaquecido do R410A. Para pressão de 2000 kPa, isso está na página 697, tabela B42. Ó. Então, 2000 kPa, 80 graus Celsius, a entalpia vale 343,22. Deixa eu conferir se eu peguei certo. Isso. 343,22 kJ por quilograma. Tá? Então eu já tenho vazão máxima, pressão, temperatura e entalpia. Então por enquanto tá bom, tá? São 4 propriedades que são boas, né? Então, aí agora, saída, estado 2. Aqui, né? O que ele deu para nós na saída, pessoal? Ó, vamos ler de novo o enunciado, né? Ele falou que na saída, vou aqui, 464, ó, um condensador é alimentado com 0,05 DR410A, 2000 kPa e 80 graus Celsius. E refrigera para 10 graus. Então, se ele refrigera para 10 graus, quer dizer que a saída dele é 10 graus. Tá? Então, o T2 é 10 graus. Admita que as propriedades na saída sejam as mesmas do líquido saturado na mesma temperatura T. O que ele está dizendo? Que o estado 2 aqui, ó, é líquido saturado. Líquido saturado a 10 graus. E aí, qual que é a pressão? Né? Qual que é a pressão na saída? Então, eu vou na tabela de novo. Ó, vou lá na tabela. Na mesma tabela, né? R410A, saturado. Saturado a 10 graus. Então, eu vou aqui, ó, 10 graus Celsius. A pressão de saturação vale 1085,7. Então, pressão 2 é 1085,7 kPa. E a entalpia é a entalpia do líquido saturado. Então, eu vou aqui, 10 graus, entalpia do líquido saturado vale 73,21. Bom, e agora, né? Agora a gente vem aqui e escreve. Determinar. O que eu preciso calcular? Eu preciso calcular o calor. Esse calor aqui. E quais equações que relacionam o calor aqui, pessoal? Equação da conservação da energia, né? Que é calor menos o trabalho mais o somatório da energia que entra menos o somatório da energia que sai é igual a variação da energia no volume de controle com o tempo, né? Bom, como não há mudança de volume aqui, não há pistão, eu não tenho um balão, eu não tenho trabalho da fronteira, a fronteira do volume de controle permanece constante, então o trabalho é zero, eu já sei, né? Eu preciso calcular o regime transiente aqui, a variação da energia com o tempo dentro do volume de controle? Não preciso, né? Então eu faço uma hipótese, a primeira hipótese, ó. Regime permanente. Se lembram, né? Então, por regime permanente aqui vai zero. Então eu tenho que essa equação aqui, a equação da conservação da energia, ela ficou Q mais somatório da energia que entra menos o somatório da energia que sai igual a zero.
Outra hipótese, né? Energia cinética e energia potencial igual a zero. Então, se a energia cinética e a energia potencial é igual a zero, ó, a energia é igual ao M ponto vezes entalpia mais volume, velocidade ao quadrado sobre 2 mais GG. Como eu disse isso aqui, né? Então, corta. Então, na verdade, a equação da energia, ela fica... A energia é igual ao M ponto vezes entalpia. Ó, o M ponto da entrada nós temos, entalpia da entrada nós temos, entalpia da saída nós temos e a M ponto da saída nós não temos. Então falta uma equação, né? Então falta aqui, ó, outra equação. Equação da conservação da massa. Ó, hipótese, regime permanente. Vocês lembram, né? A equação da conservação da massa era somatório da M ponto que entra menos somatório do M ponto que sai é igual à variação da massa com o tempo, né? Aqui, regime permanente. O que está entrando, pessoal? Isso aqui é bem simples, ó. Só tem uma entrada de massa do condensador, do R410A e uma saída. Então significa o que entra? M.1 menos o que sai? Aqui, ó, M.2. Isso aqui é igual a zero. Então, M.1 é igual a M.2. Então eu sei que M.2 é igual a 0,05 kg por segundo. Tá? Então ficou fácil, ó. Nós só temos agora essa equação aqui, ó. Então, reescrevendo a equação da conservação da energia. Ficou calor mais M.1 vezes H1 menos M.2 vezes H2 igual a zero. Então, nós temos que resolver essa equação, ó. M.1 a gente sabe, H1 a gente sabe, M.2 a gente sabe e H2 a gente sabe. Então, só aproveitando aqui, ó, eu queria desenhar o diagrama para vocês. Ó. Então, fazendo um diagrama temperatura, volume. Se lembram, né? Então, nós temos aqui para o diagrama temperatura, volume específico, aqui, mais ou menos assim, né? Só que é um pouquinho mais pontudo aqui. E aqui é o ponto crítico, tá? Que para o R410A, ele vale 72,6 graus. E aí, na entrada, nós estamos a 80 graus, né? 80 graus. E a saída, nós temos 10 graus. Então, vejam, ó, desse lado é líquido, desse lado é vapor, aqui é líquido mais vapor, e acima é um fluido supercrítico. E aí nós temos a pressão a temperatura de 80 e a pressão de 2.000 kPa. Ó. E a 2.000 kPa, qual que é a temperatura de saturação dele? Eu anotei aqui, né? Mais ou menos 32. 32 graus. Então, ó, aqui é o ponto 1. Essa aqui é a linha de 2.000 kPa. E aí, para 10 graus, ó, a pressão de saturação é 1085. Por isso que eu anotei, ó. Então aqui, tá, 1085,7 kPa. Então, pessoal, aqui está o ponto 1, ó. E aqui está o ponto 2, né? Estão vendo? Que é o líquido a 10 graus. Então aqui está o ponto 2. Então, só para ilustrar, ó, ele saiu do ponto 1, a pressão de 2.000 kPa, 80 graus Celsius na região de vapor superaquecido, e foi até 10 graus, uma pressão de 1085,7, a líquido saturado, né? Vapor superaquecido e líquido saturado. A pergunta é, como é que ele fez? Será que ele caiu, diminuiu a pressão, depois veio a pressão constante por aqui?
ou ele veio 2000, com pressão constante 2000, ele entrou aqui, depois caiu e foi até o líquido saturado. Na verdade eu não sei, né? Eu só estou mostrando para vocês. Nós só temos certeza que o ponto 1 era aqui e o ponto 2 era aqui. Agora, como ele chegou daqui até aqui, qual o caminho que ele fez, a gente não sabe. E como o problema não pediu, a gente não calcula. Então isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês só calculam o que foi pedido para vocês, tá? Então, substituindo aqui, ó, vou apagar, isso aqui a gente já fez, né? Então vamos lá. Substituindo, né? Equação da conservação da energia. Calor mais M.1 vezes H1 menos M.2 H2 igual a zero. Calor é igual mais M.1. Como M.1 é igual a M.2, eu coloco em evidência aqui, ó, M.H1 menos H2 é igual a zero. Então, calor mais o M. Eu sei que é 0,05 vezes o H1, que é 343,22, menos o H2, que é 73,21, é igual a zero. Tá? Então, como o M1 é igual ao M2, eu coloquei em evidência. Então, ficou M ponto vezes H1 menos H2, ó, porque o H2 é negativo aqui, né? Então, H1 343,22 menos H2, que é 73,21. Fazendo essas contas, fica Q ponto é igual a fazendo essa conta aqui dá 13,55 mais 13,55 igual a zero. Como ele está aqui do lado esquerdo, ele vai ter que passar para o lado direito aqui, né? Então aqui fica calor perdido é igual a menos 13,55. Qual a unidade? Ó, M ponto é quilograma por segundo e a entalpia é quilojoule por quilograma. Então, quilograma embaixo e quilograma em cima corta, fica quilojoule por segundo, que é quilowatt. Então, quilowatt. Então, o calor deu 13,55 kW. Isso aqui é muito pouco, quanto é? Para vocês terem uma ideia, um chuveiro elétrico médio de uma residência tem potência de mais ou menos 5 kW. Então é mais ou menos uns 3 chuveiros elétricos, tá? Essa é a potência dele. E o que significa o sinal negativo aqui? Significa que o calor está saindo, né? Então por isso que ele deu negativo, tá certo? Então era isso, pessoal. Qualquer dúvida aí vocês me avisem, tá? Bom estudo!